Sou Marcelo Reis, coordenador do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Quero cumprimentar o desembargador Marco Aurélio Reins, presidente desta sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento também nosso diretor da Senec Osório, professor Júlio César Lindemann. Cumprimento também a desembargadora Lizelena Ribeiro, doutor Hamilton Dipp, a desembargadora federal Maria Labarreri, a doutora Gisele Azambuja, a doutora Maria de Lourdes Gonzalez, procurador eleitoral, doutor Maurício Guerum. Cumprimentar também o doutor Silvio Ronaldo Moraes, que acompanha esta sessão. Cumprimentar o doutor Gilberto Pinto Fontoura, responsável, o juiz eleitoral da nossa comarca. A promotora de justiça, Cristiane Delamé Corrales. Cumprimentar Alexandre Bergamaschi, responsável pela Polícia Rodoviária Federal de Osório e também aluno desta instituição. Cumprimentar o Dr. Henry Endres Martins, presidente da OAB Osório. Cumprimentar o vice-coordenador do curso, professor Cristiano Cielichou. Cumprimentar também meus professores, docentes do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório e, muito especialmente, nossos alunos aqui do nosso curso de Direito, e também não poderia deixar de cumprimentar os procuradores que farão posteriormente sustentação oral. Estou aqui na bancada como advogado e advogado como sou. Meus caros, hoje certamente é um momento histórico para a nossa instituição, momento histórico para o nosso curso, e vocês são testemunhas desta história. Não temos muito a falar, senão dar boas-vindas, porque sabemos que teremos aqui uma grande aula. Não chamamos de aula magna, porque aqui nós teremos uma sessão de julgamento, mas certamente será uma grande aula e um grande aprendizado para os nossos alunos. Portanto, em nome da instituição, sejam todos bem-vindos e darei os últimos recados. Solicito que os celulares estejam no silencioso e comunico aos nossos alunos que as nossas chamadas serão feitas ao final. Portanto, uma ótima sessão para nós, mais um grande evento que nós conseguimos trazer aqui para a nossa instituição, e sucesso a todos nós nesta noite. Muito obrigado. Eu vou declarar aberta, então, a 23ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, agradecendo o convite do diretor, professor Júlio César Lindemann, do coordenador do curso de Direito, professor Marcelo Reis, e do vice-coordenador, o doutor Cristiano Cielichou. Aproveito também a oportunidade para comentar os eminentes colegas, o representante do Ministério Público, o nosso procurador eleitoral adjunto, os advogados presentes, as autoridades já nominadas, os funcionários na pessoa do nosso diretor-geral. E aproveito só, antes de dar início aos trabalhos, a dizer da imensa satisfação do Tribunal Regional Eleitoral, nessa, vamos dizer assim, já essa plataforma já é antiga, de levar o tribunal, as faculdades, para mostrar talvez a parte não muito visível do Tribunal Eleitoral, né? A parte mais visível é o voto e a urna, mas também se trata de matéria jurisdicional, né, aqui no Tribunal Eleitoral, e se dá, então, a oportunidade dos alunos interagirem, não é, com o tribunal e verificarem em loco
como é o seu funcionamento. Tá? Pode-se chamar uma sessão-aula, mas o interesse do tribunal é mostrar como funciona o Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para chamar já a sessão, de fato, é uma sessão, são processos que são submetidos a julgamento, né? E eu vou cumprir agora a chamada dos processos que serão julgados dessa noite. E o primeiro é o processo número 183.544, da relatoria da desembargadora Liz Helena. E, com a palavra, então, vai haver sustentação oral, e se trata de uma AIGE. Vai falar primeiro a defesa. Tudo bem. E o doutor Paulo Renato Gomes de Moraes, pelo representante do Partido Progressista. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente. Pois, não, tudo bem. Não, vou fazer o seguinte, está suspenso, o seu tempo está garantido na integralidade. Nós vamos tentar resolver esse problema técnico. Vou falar pelo autor. Tudo bem? Sim, é uma representação, não? Sim, pelo representante do Partido Progressista, né? Tudo bem, não senhor? Está preparado? Não. O prazo, então, é de 10 minutos. Aqui como a sessão aula, eu vou explicar. O prazo é de 10 minutos, o senhor já está com a palavra. Tenha vontade. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores julgadores e julgadoras, senhora desembargadora Liz Helena, uma saudação especial à doutora Maria de Lourdes de Gonzalez, que é a primeira vez que ocupo essa tribuna em um julgamento com a sua presença, autoridades presentes, senhores servidores, a pessoa do doutor Antônio Augusto, os cumprimento, uma saudação especial também ao diretor da Facos e demais autoridades, senhores que foram citados aqui anteriormente, uma saudação especial também ao meu colega que me sucederá na tribuna, o doutor Luciano Manini, demais pessoas presentes, alunos, senhoras e senhores. Uma saudação também especial a essa iniciativa que o TRE vem tomando de levar suas sessões aos mais longínquos rincões do nosso Estado, procurando despertar o interesse das pessoas pela matéria eleitoral. Se sabe que o direito eleitoral é uma matéria que não é obrigatória nas nossas faculdades, mas eu entendo que é uma matéria que deve despertar a atenção e o interesse de todos, até porque vivemos, nesse momento, um momento, vamos dizer, um momento político nacional que chama a atenção de todos a participação política das pessoas. Nós tivemos, no último fim de semana, uma demonstração cabal disso. O país está precisando que mais e mais pessoas se interessem pela matéria. O presente processo, a meu juízo, ele é exemplar no que diz respeito ao assunto. Se trata de um processo que foi movido pelo PP estadual contra o candidato Geraldinho de Viamão, candidato a deputado estadual, com base no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que trata do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação social. O momento que vivemos, já disse, tem muito a ver com essa matéria. Quero, desde logo, até para resumir o assunto, já que o meu tempo é escasso, destacar os 3 personagens que fazem parte deste pequeno drama. É o candidato Geraldinho, o Hotel Ventura de Viamão
e o Jornal Sexta também daquele município. E qual é a participação de cada um deles? O candidato Geraldinho, candidato a deputado estadual pelo PSB, ocupou, quer dizer, foi privilegiado por uma matéria no Jornal Sexta que, a nosso ver, extrapolou em muito o que é permitido em lei. Foram juntadas ao processo cópias dessa matéria que foi publicada. Eu tenho aqui alguns exemplares, algumas cópias, e chamo a atenção de que, desde logo pela manchete extremamente chamativa, publicada nas páginas do Jornal Sexta. Diz a manchete: candidato a deputado estadual Geraldinho realiza jantar de mobilização no Vila Ventura. Este Vila Ventura, e segue-se uma página inteira com fotografias do candidato, com lideranças do PSB tecendo loas, elogiando a trajetória política do candidato e certamente fazendo uma propaganda eleitoral grátis, né? E, a nosso juízo, abusiva. Abusiva porque os demais candidatos não mereceram, por parte do mesmo jornal, a atenção que o Geraldinho mereceu. E acho que tem alguns motivos para que isso tenha acontecido. Escrevi e vou agora aqui relatar, ainda que sucintamente, o porquê que eu acho que houve o abuso de poder econômico e porquê que eu acho que houve o uso indevido dos meios de comunicação social, que é o Jornal Sexta. É que o Geraldinho, no ano anterior, foi candidato a deputado federal e, na condição de suplente, ocupou, durante algum tempo, um curto tempo, a vaga, exercendo o mandato de deputado federal. E lá na Câmara Federal, o candidato Geraldinho, então deputado federal, desenvolveu esforços que favoreceu o Hotel Ventura, a ponto de o Hotel Ventura conseguir que a seleção, que as pessoas, os dirigentes, os jogadores da seleção de futebol do Equador viessem ali se hospedar. Claro que isso trouxe uma vantagem econômica para o hotel, uma vantagem econômica que foi proporcionada pelo candidato Geraldinho quando era deputado federal. E isso está, não sou eu que estou dizendo, é o dono do Hotel Ventura que assim se manifesta. Disse o seguinte, que não costuma envolver-se na política partidária, mas tratando-se de Geraldinho, ele quebra o paradigma, por tratar-se de um candidato que tem suas ações marcadas pela transparência e seriedade com que trata dos principais anseios da população. Não fosse o empenho de Geraldinho para conquistarmos o asfalto da ERS 118, talvez tivéssemos perdido a oportunidade de receber a seleção do Equador, disse o dono do Hotel Ventura, relembrando que conheceu o socialista em 2009. Nessas palavras, o proprietário do Hotel Ventura, local das homenagens ao candidato, cujas fotografias foram ali tomadas e reproduzidas no Jornal Sexta, com grande alarde, com bastante destaque, não esconde o sentimento de gratidão que dedica a Geraldinho, que, segundo o agradecido empresário, teria lhe possibilitado receber a seleção do Equador em suas instalações, o que certamente aportou significativos valores aos cofres do hotel, bem como contribuiu para projetar seu estabelecimento na região, conferindo uma boa divulgação. Além disso, o candidato Geraldinho faz parte de um partido, e por ele concorreu, faz parte de um partido, o PSB, que nas eleições municipais de 2 anos antes, travou uma batalha político-eleitoral muito séria, muito rígida, contra o candidato a prefeito, então eleito, ora no exercício de seu cargo, em cuja coligação participou o PP, autor desta ação. E elenquei e juntei alguns exemplares deste Jornal Sexta, comprovando que o Jornal Sexta, ao longo de após as eleições municipais, até o presente momento, o Jornal Sexta
desempenham um papel de ampla e franca oposição ao atual prefeito e vice-prefeito. Está nos autos diversas cópias de recortes desse jornal Sexta, e que fica muito evidente, não digo má fé, mas a intenção de deslustrar a atuação político-administrativa do atual prefeito e do atual vice-prefeito, que concorreram com o apoio do autor. E destaco aqui alguns trechos, não sei quanto tempo me falta ainda, acho que 4 minutos, destaco aqui alguns trechos de matérias que têm, desde logo, esse jornal tem uma coluna diária que se chama Os Pitacos do Seu Lauro Otacílio, que toda semana publica matérias, quer dizer, trechos em que lança críticas acerbas ao prefeito. Só para se ter uma ideia, esta coluna ela é encabeçada com a fotografia do prefeito e do vice de cabeça para baixo. E o colunista diz que só voltará a publicar a foto do prefeito e do vice normal, numa pose normal, depois que eles se comportarem como, segundo ele, devam se comportar politicamente, ou seja, quando eles não forem mais objeto de suas críticas. Diz ali, num determinado trecho que está nos autos: continuo com a simpatia ao estilo da simpatia de Santo Antônio. Publicarei toda semana a foto da dupla, o prefeito Bonato, PSDB, e o vice André Pacheco, PMDB, de cabeça para baixo. Enquanto eles não criarem vergonha na cara e começarem a fazer um governo de verdade, não virarei eles. Isso é a explicação que ele dá para ter colocado a foto do prefeito e vice de cabeça para baixo. Em outras edições, um articulista, o articulista Arruda Filho, do mesmo jornal, publica também numa determinada página, que está nos autos, o seguinte: Bonato é conivente. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quem fiscaliza os processos de abate em frigorífico são os médicos veterinários ou técnicos agrícolas. E daí ele parte para lançar uma crítica à atuação do prefeito e vice nessa matéria. O tempo... Para concluir, doutor. O tempo é meu carrasco. Mas... Vamos compensar com... Não, tem a vontade, apenas para concluir, senhor presidente. Alinhei na peça inaugural as razões por que entendo que restou devidamente comprovado o abuso do poder econômico. Cito a obra do professor Joel Cândido e do professor Antônio Carlos Mendes, que não vou aqui repetir, tendo visto o pouco tempo de que disponho, e digo mais, digo que o artigo 27 da resolução do TSE número 23.404 diz: não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. Mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos nos termos do artigo 22 da Lei Complementar número 64/90. Entendo, portanto, que, tendo em vista a grande quantidade abusiva de propaganda realizada pelo jornal e com o apoio do dono do hotel, que foi favorecido pelo candidato Geraldinho, está plenamente caracterizada a infração ao artigo 22 e, por isso, peço que seja aplicada ao Geraldinho e ao jornal as penas previstas ali. Muito obrigado. Vai fazer uso da palavra agora o doutor Luciano Nanini Noire, pelos representados Partido Socialista Brasileiro e outros. Tenha vontade, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Marco Aurélio Reins, nobre relatora Liz Helena Ribeiro, desembargadora Liz Helena, nobres julgadores deste pleno, respeitável representante do Ministério Público, doutor Maurício Gotardo, funcionários do tribunal, quem cumprimento na pessoa do doutor Antônio Augusto, colegas, professores, demais presentes, em especial o doutor Paulo Renato, que, independente de estarmos neste momento em lados opostos, não obsta
meu reconhecimento, toda a vênia ao colega. Uma boa noite a todos. Preliminarmente, também preciso dizer que é uma honra estar nessa casa e parabenizo todos pela presença numa sexta-feira à noite. Eu não lembro se na minha época de faculdade eu era tão interessado, mesmo com a chamada sendo feita ao final. Então, sem delongas, então, vamos ao caso. Então, aduzo o representante, Partido Progressista, que foi veiculada a matéria jornalística, que seria uma propaganda eleitoral, que teria, em tese, transbordado os limites tolerados pela legislação eleitoral, com abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, que teria, então, beneficiado o candidato a deputado estadual Geraldinho, afrontando o artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Bom, na verdade, trata-se aqui de mais uma tentativa que ocorre dentro da Justiça Eleitoral, dentre tantas outras, de prejudicar uma candidatura, de prejudicar um candidato, de afastá-lo nos demais pleitos, buscando eventual inegibilidade. Basta uma análise das matérias que foram veiculadas para entender que o jornal Sexta publicou notícias informativas ou de crítica, sim, às administrações, o que não é ilegal, de forma nenhuma. No cenário político atual, estamos passando por momentos de tentativa de afronta à liberdade de imprensa. Um jornalista não pode mais divulgar fatos, não pode criticar administrações sob pena de represálias. Essa justiça não pode corroborar com tal impedimento. Não estou generalizando, mas sabemos que há represália à imprensa livre. Ninguém pode negar isso. Vamos ver as matérias, uma delas, pelo menos veiculadas, como citado pelo colega. Geraldinho reúne mais de 400 pessoas em jantar no Vila Aventura e reforça compromissos com Viamão. Fica claro que o jornal, por meio dos seus jornalistas, está informando, noticiando. É o seu objeto, afinal. É o que ele faz. Seria estranho se a imprensa deixasse de noticiar eventos dessa importância. O jornal Sexta noticia eventos de todos os líderes partidários, não só do candidato Geraldinho, não só do PSB. A exemplo, outra matéria. Quais lideranças de Viamão que votarão em candidatos da cidade? Nessa matéria foram listados todos os políticos, celebridades da cidade, com detalhamento do partido ou cargo que ocupa e quem vai direcionar e para quem vai direcionar o seu voto. O jornalista Daniel, que foi representado aqui também, sequer manifestou o seu voto para o Geraldinho, só disse que ia votar em alguém de Viamão. Ok. É importante registrar que o PSB, desta enquete que foi realizada, obteve, dos 27 entrevistados, apenas 2 votos. Se o jornal tivesse intenção de favorecer, podia dar uma mexidinha nesses votos, né? Podia dar uma melhorada. Tá? Vejamos, então, ainda outra matéria que foi veiculada no jornal Sexta. Ailton Machado, do Partido Progressista, lança seu comitê central de campanha e o subtítulo Muitos apoiadores lotaram o local para prestigiar Machado e o seu candidato a deputado federal, Jerônimo Gergen. Pois bem, esta é uma matéria que estaria, então, em tese, beneficiando o Partido dos Representantes. O jornal noticia dos dois lados. Para entender melhor como é que funciona esse periódico, o Jornal Sexta, o próprio nome já demonstra que ele é semanal. Nós estamos falando de 0 hora, nenhum jornal de porte. Não tem estrutura para a confecção de matérias jornalísticas. Não tem local de impressão. É feito de forma terceirizada. As matérias jornalísticas são enviadas ao jornal por meio de releases
que vem de assessorias de imprensa dos candidatos ou de jornalistas freelance. O jornal se mantém financeiramente por meio de publicidade, contando com colaboradores colunistas que enviam suas matérias ao jornal. Em alguns casos, os colunistas pagam para manter sua coluna, como forma de divulgar seu trabalho. Estamos falando de um jornal de pequeno porte. Na verdade, a gente pode concluir que esta matéria, em que está se buscando eventual abuso de poder econômico ou uso indevido do meio de comunicação, sequer foi feita pelo jornalista Daniel Jäger Marx. Ele sequer escreveu, ele recebeu a matéria da assessoria de imprensa do candidato e publicou, como recebia de demais outros partidos. Então, não tem, na verdade, nenhum favorecimento ao candidato Geraldinho, é totalmente descabida e inaplicável a tese de uso indevido dos meios de comunicação. Ainda houve, o representante alega que o jornal Cessa veiculou matérias de cunho político, se revelando contumaz e severo crítico da administração municipal. No jornal da minha cidade também acontece bastante isso. Aliás, no jornal, creio que da cidade de todos, né? O jornal faz isso, critica a administração municipal. Esse fato, essas críticas, não pode ser considerado como ilegal. A imprensa tem total liberdade de informação, isso é protegido pela Carta Magna, no artigo 5º, inciso 4 e 13, e artigo 220, parágrafos 1º, 2º e 6º da Constituição Federal. Vou ler. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E ainda, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Para ocorrer o abuso do poder econômico, seria necessário existir o citado abuso do poder econômico. Estamos falando de um jornal semanal com 4 anos de existência e tiragem de 5.000 exemplares. Onde estaria o abuso de poder econômico? O dispositivo legal que prevê a existência de abuso do poder econômico é o artigo 22, que diz: qualquer partido, político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação em benefício de candidato ou partido político, obedecido, rito, etc. Inciso 16. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Qual é a gravidade? A conduta que estamos analisando aqui não resta caracterizado o abuso em sua essência. Não há gravidade na conduta exigido pelo inciso que li. E também é necessário, conforme a jurisprudência assente da Justiça Eleitoral, prova inconcursa disso. Apenas foram juntadas matérias, não temos provas cabais que possam demonstrar eventual abuso do poder econômico. A intenção do representante do Partido Progressista é prejudicar o candidato adversário, afastando de futuros pleitos. Para que os presentes se entendam, caso ocorra esse eventual abuso,
ocorreria, então, uma inelegibilidade do candidato. Este candidato sequer foi eleito. Pois bem, então, por essas razões e que impera a improcedência da presente ação de investigação judicial eleitoral, pois não houve qualquer abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Com a palavra, então, do doutor Procurador Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Saúde, Vossa Excelência. Saúde, o doutor Antônio Augusto, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, eminentes julgadores, ilustre relatora, colega magistrado, membro do Ministério Público, servidores do TRE, que muito se empenharam para que essa sessão se realizasse, professores da casa, acadêmicos, ilustres advogados que me antecederam. A questão é muito oportuna para ser trazida num julgamento especial como esse, porque nós atravessamos um momento em que há uma verdadeira guerra de informação. De um lado, fala-se que o governo tem uma série de problemas, de um outro lado, fala que não. E aí surge um papel muito importante da Justiça Eleitoral de compatibilizar a liberdade de imprensa com a lisura do pleito. Essa é uma função que a Justiça Eleitoral tem para si e que exerce de uma forma muito tranquila, porque tem muita experiência nesse controle do excesso da imprensa quando ocorre. Sempre levando em conta que o princípio constitucional da liberdade de imprensa é o vetor que deve orientar qualquer democracia. No caso concreto, a respeito das preliminares que foram levantadas no recurso e referidas também na tribuna, as preliminares são de legitimidade passiva. Na questão da ilegitimidade, nós temos que analisar se a relação de direito material, quando transposta para o direito processual, é adequada. Mas no direito eleitoral tem um plus. Há necessidade de que haja uma sanção para essa pessoa que ocupava a relação jurídica de direito material. No caso, a legislação eleitoral não prevê nenhum tipo de sanção para as pessoas jurídicas. Por isso, opina o Ministério Público Eleitoral, no caso, pela exclusão do polo passivo das pessoas jurídicas, quais sejam o partido e a própria empresa jornalística. Quanto ao mérito em si da matéria, primeiro tem que se afastar aquela questão que envolve as críticas feitas pelo jornal em relação à administração municipal. Isso não estava em discussão, porque a eleição era uma eleição proporcional para deputado federal. Então não havia nenhum tipo de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação que pudesse afetar a eleição que estava acontecendo no ano passado, 2014, para deputado federal. Quanto ao conteúdo em si da divulgação, voltando àquela ideia de que o vetor que deve orientar a atuação do tribunal é a liberdade de imprensa, não vê o Ministério Público Eleitoral um efetivo partidarismo do órgão de imprensa que pudesse afetar a igualdade das eleições. Houve efetivamente a divulgação da festa, mas essa divulgação não se repetiu, pode ser vista como uma divulgação jornalística e, como salientado a tribuna também, o pleito era para deputado federal e se dava em todo o estado. Não é possível você extrair dessa divulgação uma possibilidade de interferência no resultado das urnas. Até porque o candidato teve 12 mil votos e não foi eleito. Então, por todas essas razões,
O parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento, pela improcedência da ação. Com a palavra, então, a relatora, a desembargadora Liz Helena. Muito bem. Boa noite a todos. Saúde do senhor presidente, na pessoa dos demais. E, como já visto, se trata de uma ação de investigação judicial eleitoral. Portanto, não é recurso, é uma ação originária cuja competência é da Corregedoria. Aqui, o Partido Progressista entrou com ação de investigação judicial eleitoral contra o Partido Socialista Brasileiro, Antônio Geraldo, que é o Geraldinho, e Daniel Ieger Marques, o diretor do jornal Sexta de Viamão. A alegação, como nós já referimos, é o uso indevido dos meios de comunicação. Eu examino, a princípio, a preliminar de legitimidade que foi levantada pelo Partido Socialista Brasileiro, porque a pena prevista no artigo 22 é a de inelegibilidade e de cassação do registro do diploma, sanções que não se aplicam às pessoas jurídicas. Por isso que não é legitimado o Partido Socialista Brasileiro, no caso. Eu, então, estaria afastando do polo passivo o partido e o Jornal Sexta pela mesma região, pela mesma razão. Eu destaco, senhor presidente, que nós passamos ao mérito. Então, próximo a votar é o doutor Hamilton Dipp. Como vota? Acompanho a relatora. E a desembargadora Maria de Fátima? Doutora Gisélia Zambuja. Acompanho a relatora. E a doutora Maria de Lourdes? Acompanho a relatora. Bem, quanto ao mérito, devolvo a palavra à relatora. Bem, no mérito, o que alega o Partido Progressista? Que teria sido beneficiado Geraldinho, em detrimento aos demais políticos, aos demais candidatos, em razão das notícias veiculadas pelo jornal semanal Sexta de Viamão. Eu não vejo a extensão pretendida pelo autor. Na verdade, houve essa divulgação por 3 episódios que Geraldinho, a manchete é: Geraldinho reúne mais de 400 pessoas em jantar no Vila Ventura e reforça compromissos com Viamão. Aí tudo isso que aconteceu, que ele teria beneficiado o Vila Ventura quando de fato fez propaganda do Vila Ventura para que recebesse a seleção do Equador, e que o senhor Daniel Ieger Marques, que é o diretor do jornal, teria, de qualquer forma, beneficiado a candidatura do Geraldinho em razão exatamente de ter hospedado a seleção do Equador no hotel. Eu não vejo a extensão que o autor pede, porque exatamente não está dentro da razoabilidade, e a gente vê isso diariamente nos jornais e propagandas que não tem tanta. O jornal noticiou na seção política evento de cunho eleitoral, qual seja, o jantar de mobilização para a etapa final da campanha promovida pelo candidato. A divulgação de tal evento, que é comum nas disputas eleitorais, por si só não constitui o uso indevido dos meios de comunicação ou o abuso de poder político afirmado. Para tanto, necessário não somente que seja ultrapassado o limite da mera notícia, como que isso tenha ocorrido de modo grave, pois as consequências do artigo 22 da Lei 64 de 90 exigem gravidade suficiente para atrair sua incidência. Eu concluo dizendo que não vejo essa gravidade e, por isso, estou julgando improcedente a ação. É o voto, senhor presidente. Tudo bem. E o doutor Hamilton, como vota? Acompanho a relatora. A desembargadora Maria de Fátima? A doutora Gisele? Acompanho a relatora, senhor presidente. E a doutora Maria de Lourdes? Acompanhando a relatora. Então, para fins de tira, por unanimidade, acolheram as preliminares de ilegitimidade passiva do partido político e do jornal representados para o fim de extinguir o processo sem resolução do mérito com relação à agremiação partidária e para determinar a retificação da atuação para exclusão do periódico do polo passiva da demanda. Rejeitada a matéria prefacial remanescente, julgar improcedente a representação. Tudo à unanimidade.